O que é umbral? Antes de entrarmos na definição espírita, é importante sabermos que umbral também é um conceito da arquitetura. Vejam essa imagem que está no vídeo. Vejam essa peça de mármore, mas que também pode ser de madeira, que está no chão da porta. Essa peça é um umbral. Ela marca a entrada de um cômodo da casa. Nesse caso, marca a entrada do quarto. Por comparação, na definição espírita, umbral também é isso. É a entrada do espírito ao plano espiritual. Quando o nosso corpo físico morre, o nosso perispírito, que está ligado ao corpo físico, ele não morre, ele sobrevive à morte do corpo físico. O perispírito ele tem muitas capacidades. Os seus sentidos são mais aguçados, como visão, audição, e também o perispírito ele tem a capacidade de volitar, flutuar, voejar. Mas o que acontece? A gente tem muitos hábitos, preocupações que a gente cultivou no plano físico. E esses hábitos e preocupações, essas ideias, formam energias em torno do nosso perispírito. E o perispírito ele fica mais denso, como se fosse mesmo corpo físico. E os espíritos, quando adentram ao plano espiritual, continuam por um tempo agindo como pessoas do plano físico. Os seus sentidos são limitados. Eles não conseguem volitar por um tempo. É como se fosse uma roupa molhada. A roupa molhada atrapalha a nossa liberdade de movimento. O que é preciso, então, fazer para adentrarmos, por exemplo, um quarto e termos liberdade de movimentação? A gente precisa deixar essa roupa molhada e pesada para trás. A gente então vai na entrada do quarto, tira essa roupa molhada, coloca uma roupa seca e a gente adentra então a esse quarto com plena liberdade de movimento. É assim também com o espírito desencarnado. Quando ele adentra a realidade, o plano espiritual, é preciso deixar esses hábitos, preocupações que criam energias em torno do perispírito para trás, para então ele ter a plena liberdade que o seu corpo perispiritual vai lhe permitir. Isso muitas vezes leva um tempo até que esse espírito esteja com o seu corpo espiritual pleno de liberdade, com as suas capacidades em total plenitude. Muitos vão dizer que o umbral, por descrições que ouviram, que leram, que é o equivalente ao purgatório, ao inferno, é o purgatório, o inferno espírita. Mas não é isso, umbral não é lugar. São as vivências que o espírito vai ter quando seu corpo morre e ele adentra ao plano espiritual. Essas vivências, nesse início de sua realidade no plano espiritual, pode ser tumultuada. Por quê? Porque esse espírito vai ficar próximo às pessoas encarnadas, vivas, e também perto de pessoas que estão na sua mesma situação. E como as pessoas do plano físico e espiritual emitem pensamentos, e muitas vezes esses pensamentos não são bons, formam imagens com essas energias que estão no plano espiritual. Então, por isso que esses espíritos ficam em grande tormento, porque estão atormentados por seus próprios pensamentos, pelos pensamentos dos outros espíritos e pelos pensamentos de quem está no plano físico. Mas muitas vezes também
O espírito, quando adentra ao plano espiritual, por muito tempo pensa ainda que está encarnado, vivencia as suas últimas atividades em casa, no trabalho, ou então ficam revivendo o instante de sua morte do corpo físico. Outros ficam num estado assim de confusão, o que será que está acontecendo? Mas logo se dão conta que estão numa nova realidade e seguem em frente. A nossa entrada ao plano espiritual, porque todos nós vamos adentrar ao plano espiritual. Se vai ser uma entrada tumultuada ou não, vai depender de nós. Então todo mundo vai passar pelo umbral? Sim. No caso, todo mundo vai vivenciar esse início no plano espiritual, que, como eu disse, pode ser tumultuado ou tranquilo, dependendo de nossas atitudes. Mas mesmo aqueles que estão em estado de sofrimento, o consolo é saber que eles também vão sair dessa situação, porque espíritos amigos, as orações que fazemos por eles, vão ajudar a eles despertarem, dizerem: nossa, é preciso agora sair dessa situação, seguir em frente. Assim eles vão vivenciar plenamente as capacidades que esse corpo espiritual, seu perispírito, lhes permite. Muita paz, pessoal!